Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula que discute o tema Ecologia e Legislação. Nesta aula, nós vamos ver a teoria da resiliência, seu nascimento e evolução e as possíveis implicações para a legislação ambiental brasileira. Bom, na aula passada, a gente discutiu a questão do paradigma do não equilíbrio. E a gente viu como ele nasceu e evoluiu. Ou seja, os cientistas trabalhando então com equações determinísticas não lineares, eles viram que essas equações elas demonstram comportamentos, vamos dizer assim, complexos, né? Então aqui está o mapeamento logístico, a gente viu na última aula. Então, esse sistema, até um determinado ponto, ele apresenta um só equilíbrio, só uma bacia de atração. Chegando ali por volta de R a 1,5, ele tem duas possibilidades, ou seja, o sistema bifurca. Mais à frente, ele bifurca novamente em 4 possibilidades, depois em 8 possibilidades e até atingir momentos em que ele tem uma dinâmica caótica, ou seja, uma equação determinística onde você não é capaz de saber onde o sistema vai estabilizar. Na verdade, ele não tem um ponto de equilíbrio, ele oscila como se fosse aleatório. Uma outra questão também importante a gente frisar é a não previsibilidade dos sistemas, desses sistemas que têm uma possibilidade de vários estados, né? Então, nós não sabemos quando ele vai atingir um limiar e passar para um outro estado. E uma outra questão também é a chamada sensibilidade às condições iniciais que esses sistemas apresentam. Então, aqui nós vamos ver novamente o mapeamento logístico, né, equação logística ou função logística. Esse gráfico está representando o mapeamento dele com duas condições iniciais a 0,2. Como as condições iniciais são iguais, uma curva está sobreposta à outra, a gente não consegue ver. Mas vejam o que acontece. Se na segunda condição eu fizer uma mudança na quinta casa decimal, vocês vejam, isso está muito além da sensibilidade que a gente consegue nas nossas medições ambientais, por exemplo. Vocês vejam que ali por volta da 16ª iteração, uma das curvas está próxima a 0 e a outra está próxima a 1. Então o sistema tem um comportamento totalmente oposto porque eu mudei a quinta casa decimal. Então, isso demonstra a impossibilidade de prever sistemas que apresentam essa condição de sensibilidade às condições iniciais. Essa ideia, então, do efeito borboleta, né, que eu falei com vocês na aula passada, esse é o atrator estranho de Lorentz, ou seja, a gente consegue, nos sistemas com essa condição, mostrar a qualidade, estudar o comportamento qualitativo e não quantitativo do sistema. Então, eu consigo ali ver a bacia de atração ao qual o sistema está ligado, mas onde é a trajetória daquele momento que o sistema vai estar, eu não consigo prever com atualização. Então, daí surgiu a ideia dos sistemas complexos, sabe? Surgiu toda essa teoria dos sistemas complexos, né? A grande mudança nas últimas 3 décadas do século XX foi o reconhecimento de que a natureza raramente é linear e previsível. Ou seja, antigamente, o modelo do equilíbrio estudava a natureza como linear. Uma pequena mudança no input provoca uma pequena mudança na saída do sistema. Sistemas não lineares, pequenas mudanças podem promover saídas extremamente elevadas. Então, há predomínio de fenômenos não lineares cuja qualidade essencial é incerteza, como a gente viu. O conceito central de sistemas complexos pressupõe, então, sistemas dinâmicos, não lineares, que contêm grande número de interações entre as partes, ou seja, grande número de agentes interagindo entre si. Esses sistemas eles se modificam de modo a aprenderem, evoluírem e adaptarem-se e geram comportamentos emergentes e não determinísticos, como eu mostrei nas equações anteriores.
Elementos importantes dele: interação entre as partes, então o todo é mais do que a soma das partes. Não basta eu ter a visão reducionista de estudar as partes para entender o sistema, não vou conseguir, porque o comportamento dele é maior do que a soma das partes. Auto-organização sem necessidade de controle central. Existência de feedbacks, atraso, aprendizado, adaptação e evolução. Para ver algumas características dos sistemas complexos, nós podemos, então, exemplificar com um bando de aves, né? A formação de um bando de aves. Vocês vejam, ele apresenta um comportamento complexo, e as pessoas, então, procuram entender como se dá essa questão, como se formam os bandos. Nós vamos utilizar a plataforma de modelagem multiagente NetLogo para demonstrar algumas propriedades dos sistemas complexos. Por exemplo, a auto-organização sem necessidade de um controle centralizado. Então, nós vamos simular aqui um bando de aves ou um cardume de peixes. Nessa figura aqui, onde é a área de simulação da plataforma, cada triângulozinho desse representa uma ave. E essas aves, elas seguem 3 regras apenas. Cada indivíduo segue 3 regras. Ela não sabe o que o indivíduo ao lado está seguindo, mas ele individualmente segue 3 regras, que é de alinhamento, separação e ângulos de coesão entre eles. Eu vou aleatorizar então a distribuição das aves e vamos rodar o modelo para ver o que acontece. Vocês vejam, à medida que o tempo passa, as aves vão se organizando em bandos sem necessidade de um controle central. Ou seja, com regras simples, elas auto-organizam, isso produz propriedade emergente, né, comportamentos complexos emergentes, sem a necessidade de um controle central. E o pioneiro, então, da teoria da resiliência foi, como mostrado na aula passada, o Holling. Esse foi um ecólogo de primeiríssima, um monstro da ecologia mesmo. Ele era um ecólogo de populações que estudava a questão de pragas nas florestas do Canadá, e em 1973 ele publicou esse artigo seminal, Resiliência e Estabilidade nos Sistemas Ecológicos. E aí, partindo então naquele momento já da ideia de sistemas complexos, né, eles podem ter vários regimes, como eu mostrei na aula passada, e ele propôs então a ideia de resiliência ecológica, que é a medida da quantidade de distúrbio que um sistema pode absorver antes de cruzar um limiar crítico, ou seja, aquela embaixo onde estão as 2 bacias, a seta vermelha ela demonstra onde está um limiar crítico. Antes de cruzar um limiar crítico, passar por uma mudança de regime e reorganizar-se em um regime alternativo. Nos ecossistemas, a diversidade de grupos funcionais entre escalas e dentro delas contribui para a resiliência do sistema. Então, vocês vejam, é uma abordagem totalmente baseada na ecologia. E aqui, como eu já mostrei na aula passada, esse sistema ele pode ter predominância de gramíneas ou predominância de arbustos. E o que eu tenho que preservar não é a intocabilidade desse sistema, mas sim a quantidade de distúrbios para que ele se mantenha num regime que produza o maior número de serviços para a sociedade ali. E como foi a evolução da teoria da resiliência, né? Após esse artigo de 1973, então, meados da década de 70, o Holling e seus colegas eles passaram para atuar no Instituto Internacional para Análise Aplicada de Sistemas. Em 1978, né, nós vamos ver aqui, ele publicou um livro seminal, que é toda a base do manejo adaptativo. Para ele era muito claro, o foco da conservação em um mundo significativamente humanizado não deveria ser o equilíbrio de um ecossistema pristino, mas sim a resiliência das comunidades bióticas expostas a fortes pressões econômicas. A partir dessa publicação de Holling, em 1986, o Carl Walters ele aprimorou bastante essa ideia de manejo adaptativo, lançando um livro também seminal. Isso foi aplicado, por exemplo, em grandes regiões dos Estados Unidos, depois foi compilada essas experiências por Carl Lee, em 1993. Em 1995, Holling e equipe, eles viram o manejo adaptativo é importante
E para que ele ocorra, as instituições precisavam aprender. Então, eles fizeram um projeto de pesquisa para saber as instituições aprendem, como que é esse processo de aprendizado. Então, eles publicaram esse livro de 1995, Barreiras e Pontes, né, sobre essa questão. Em 1996, no início da década de 90, surgiu toda a ideia de manejo de ecossistemas, cuja base fundamental é o manejo adaptativo. Então, se o Holling tivesse só dado essa contribuição sobre manejo adaptativo, já teria sido uma grande contribuição. Mas nós vamos ver aqui que ele foi muito além disso. Sistemas complexos, então, ele depende do manejo adaptativo, né? Ele é imprevisível, a gente não consegue saber como ele vai se comportar, então eu tenho que gerenciar ele de forma adaptativa, aprender ao longo do manejo, como nós vimos na aula passada. E aí, em 1986, então, eles publicaram um estudo que nasceu ali por volta de 1983, no Instituto de Análise de Sistemas Aplicados. Eles realizaram um estudo de desenvolvimento ecologicamente sustentável da biosfera, eles tinham várias perguntas em mente. Mas para Holling, que produziu o capítulo 10 dessa publicação, que inclusive está disponível na internet, né, uma das grandes questões que eu queria abordar é a seguinte: como é que os ecossistemas funcionam e se comportam para absorver, amortecer ou gerar mudanças? Essa era a grande pergunta dele. Bom, as conclusões que ele chegou. Os ecossistemas passam por ciclos regulares de organização, colapso e renovação que descreve o processo de desenvolvimento e decadência em um sistema. Nós vamos ver o que ele chamou de ciclo adaptativo. E desenvolvimento sustentável refere-se, portanto, ao objetivo de promover capacidades adaptativas e, ao mesmo tempo, criar oportunidades. Então, o que acontece? Nós vimos a teoria da sucessão na aula passada, né, que Clemens colocou que o sistema ele começa desde ali do início do processo de sucessão e vai até a comunidade clímax. Holling aceitou isso. Isso é verdade, isso acontece nas comunidades naturais. Só que a ideia de Clemens, que se permanece indefinidamente se ele não sofresse distúrbio, não, isso caiu com a ideia do paradigma do não equilíbrio. Então, Holling foi além, ele propôs o ciclo adaptativo. Ou seja, o que acontece? As comunidades elas começam, então, o processo inicial de sucessão, como previsto por Clemens, dominado por espécies R, estrategistas, pioneiros, oportunistas, evolui em direção da comunidade clímax, dominadas pelas espécies K, estrategistas, clímax, a comunidade clímax se consolida. Só que em determinados momentos esse sistema sofre alguns distúrbios naturais, promovidos por fogo, pestes, furacões, diversos sistemas. Isso então muda isso, promove toda a liberação dos recursos naquele ecossistema. E aí ele passa então por um momento de reorganização, onde os nutrientes estão disponíveis, a energia, esse sistema vai se reorganizar. Ele pode então continuar o ciclo novamente, continuar do mesmo jeito, ou pode acontecer ou distúrbio muito elevado ou algumas condições especiais, onde o sistema sai dessa condição e onde aparecem então as novidades, né? O sistema pode gerar novidades para adaptar às novas condições ambientais. Então essa é a ideia dos sistemas do ciclo adaptativo. O ecossistema ele não permanece na condição de clímax, ele sofre esses distúrbios permanentes e sofre então mudanças ao longo disso. Depois, em 1998, então, né, eles fizeram, através do Instituto Bejer em Estocolmo, um subprojeto para entender, então, como é que poderia melhorar o manejo através do aprendizado. E eles tinham algumas questões a serem abordadas, né? Como o sistema social local tem desenvolvido práticas de manejo baseadas em conhecimento ecológico para lidar com a dinâmica dos ecossistemas no qual está inserido. Então, aceita-se que o ecossistema é dinâmico. Como que as comunidades aprendem a lidar com isso?
quais são os mecanismos sociais por trás dessas práticas de gestão. Então, eles estudaram uma série de casos, estudos de casos no mundo e publicaram nesse livro, ligando os sistemas sociais e ecológicos. E uma das coisas que nasceu aí de interessante nesse estudo foi a seguinte ideia. Então, nós temos lá o sistema ecológico com seus processos ecológicos, ciclagem de nutrientes, interação de espécies, evolução, componentes ecológicos, indivíduos, solos, atmosferas. Temos o sistema social com seus processos, demografia, atividades de sobrevivência, né, da subsistência das comunidades, tecnologia, os componentes humanos, indivíduos, comunidades, instituições, que aqui é na acepção de Norton, nas regras, a regra do jogo ali. Esses sistemas eles são acoplados, né? Existe uma interação através de práticas de manejo, adaptação, uso dos recursos. Né? O sistema muda, como se dá a gestão desses recursos, a adaptação para essas mudanças. Então eles viram que, na verdade, nós temos esses sistemas socioecológicos. O homem, a humanidade, o ser humano não está fora da natureza, ele faz parte. E a gestão se faz gestão do sistema socioecológico, que é um sistema complexo, com todas aquelas questões que nós vimos. Esse sistema, então, ele sofre influência das condições políticas e econômicas e sofre também influência das condições biogeoquímicas em grande escala. Essa foi a grande contribuição dos estudos. Posteriormente, também, em 2001, ele e o Gunderson, eles publicaram esse livro Panarquia, né? E viram o seguinte: sistemas complexos apresentam escalas hierarquicamente aninhadas, ou seja, é uma hierarquia aninhada, não é uma hierarquia de comando e controle onde a superior comanda as inferiores. Pode acontecer contrário, os sistemas inferiores a influenciarem os superiores. Porque eles viram o seguinte: as comunidades elas têm uma escala temporal e espacial de níveis hierárquicos. Então, aqui é um exemplo da hierarquia nos Everglades, nos Estados Unidos, na Flórida. Você tem uma hierarquia espacial que vai desde a gramínea, a árvores, a pântanos, ilhas de árvores, até a paisagem da região. E eu tenho também uma escala temporal que ela vai de coisas que acontecem ali em horas, dias, como uma tempestade, até coisas que demoram em tempos, que são ciclos de El Niño e por aí afora vai. Então, isso influencia muito os sistemas complexos. Pensando, então, nessa questão, como é que eles evoluíram, né? Criaram, então, a panarquia, que é uma teoria integrativa, segundo o qual, então, os sistemas estão interligados em ciclos adaptativos contínuos de crescimento, acumulação, reestruturação e renovação. Ou seja, eu tenho ciclos adaptativos que ocorrem numa escala bem pequena, dependendo do sistema, ele ocorre ali numa árvore, numa copa de uma árvore, num estande, numa paisagem e por aí afora vai. E esses ciclos estão interligados, né? O pequena escala tem uma ligação de revolta, onde ele pode influenciar toda a dinâmica nas escalas intermediárias, e por outro lado, os ciclos maiores, eles garantem a memória do sistema. Por exemplo, eu tenho um fogo, eu começo o fogo ali numa pequena área, se eu não... o fogo, na ideia antiga, era um distúrbio que deveria ser mantido fora, né? Na ideia de resiliência, não, ele é um distúrbio que aquele sistema já tá adaptado a ele e necessário. Então, o fogo ajuda a rodar o ciclo adaptativo numa pequena escala. Se eu não permito esse distúrbio, vai acumular ali matéria orgânica, espécies que não são sensíveis ao fogo, e quando vem um incêndio, ele é tão grande que atinge a copa da árvore e atinge, então, longas paisagens, que é um sistema menor evoluindo, atingindo toda uma paisagem, os meios intermediários. Por outro lado, quando o sistema acaba, a memória vem do banco de sementes do solo, das espécies que estão em volta e vão dispersar para essas áreas que sofreram distúrbio. Então, ciclos adaptativos aninhados em escalas. E quais são as implicações práticas disso, né? Ao tentar deter o inevitável processo de destruição criativa, a fase ômega do ciclo adaptativo, os seres humanos criaram condições para mudanças que têm capacidade de excederem muito a escala espacial e temporal
dos pulsos de mudança que ocorrem naturalmente, que é esse exemplo do fogo que eu dei. Se eu inibo o fogo numa vegetação que está adaptada, eu vou acumular matéria orgânica ali no material combustível ali. Quando vier um incêndio, ele vai vir muito acima da capacidade do sistema. Ele vai ter intensidade maior, que vai afetar as espécies que estão acostumadas com fogo de menor intensidade. Então, daí a necessidade de deixar o regime de distúrbio acontecendo. Depois, em 2002, eles publicaram um segundo conjunto de estudos, navegando nos sistemas socioecológicos, também através do Instituto Beijing em Estocolmo, que teve esses estudos, então, eles tiveram como base a teoria dos sistemas complexos e investigava como sociedades humanas lidam com as mudanças dos sistemas socioecológicos vinculados e desenvolve capacidades de adaptação e mudança. As mudanças. Aqui se consolidou a ideia do sistema socioecológico. Tem até um capítulo desse livro que é um estudo aqui no Brasil, na Lagoa de Imbituba, em Santa Catarina, foi um dos estudos de caso para essa publicação. Então, consolidou-se definitivamente a ideia de sistema socioecológico, ou seja, essa ideia do homem separado da natureza, a natureza conservada sem a presença humana, isso está definitivamente superado. Então, quais são as implicações da teoria da resiliência para a legislação ambiental? Bom, tradicionalmente, uma das colocações que são colocadas os ecossistemas são gerenciados por meio do gerenciamento antecipado, ou seja, eu faço os estudos e vejo o que vai acontecer, que se baseia na crença de que é possível coletar informações suficientes no sistema para reduzir essencialmente a incerteza a zero. A ideia dos estudos ambientais no Brasil, eu faço um grande estudo de impacto ambiental pensando nessa ideia, que se eu tiver informação suficiente eu vou conseguir reduzir incerteza e prever como é que esse sistema vai comportar. E a teoria mostrada fora é que isso, está sem base, isso não acontece. Nossa compreensão dos ecossistemas nos levou a entender agora que esses sistemas são caracterizados por um grau inerente de imprevisibilidade. Então, essa ideia de conseguir ver para onde o sistema está indo não funciona. E não funciona. Não adianta insistir na legislação que vá reforçar esse tipo de ideia que não funciona. O professor de Direito J. Hu, ele afirma também: a regulação de comando e controle, ela funcionou muito bem para fontes discretas de poluição, as fontes fixas, indústria, despejo de esgoto e por aí afora vai. Ou seja, ele chama isso de colher os frutos baixos da árvore. Tá fácil coletar isso, a indústria está ali, eu vou ali, comando e controle funciona. Mas a nova onda de desafios ambientais, que são invasão de espécies exóticas, esgotamento de recursos estuarinos devido à vinda de fertilizantes que são utilizados muito acima no interior, nas bacias, as mudanças climáticas, degradação de hábitat e por aí afora vai, eles são problemas que apresentam características de sistemas adaptativos complexos para os quais o comando e controle não é efetivo. Então, quando na última aula eu falei também dessa questão, o comando e controle tem a sua aplicação, não é que ele seja ruim, é que ele sozinho não é suficiente, como o professor Hu aponta. Os impedimentos aos atributos essenciais da gestão adaptativa, então, ou seja, essa nova ideia de funcionamento dos ecossistemas exige a gestão adaptativa, como nós já vimos desde a última aula. Ela vem de 3 fontes, O que impede de colocar isso em prática? Legislatura, o público e os tribunais. Então, para que a gestão adaptativa floresça nos órgãos ambientais, o professor ele coloca 3 questões. As legislaturas devem ponderá-los a fazer. Então, hoje, segundo esses estudiosos, a legislação de comando e controle não permite a gestão adaptativa. Os grupos de interesse devem deixar fazê-los, porque se uma agência vai tentar aplicar, os grupos de interesse acham que ela não está fazendo um trabalho bem feito, vai lá e processa. E os tribunais devem resistir à tentação de adivinhar quando realmente os órgãos estão fazendo isso. Então, vocês vejam, os desafios são muito grandes. Outras implicações, As abordagens gerais para melhorar a gestão ambiental, a legislação ambiental, então deveriam ser, segundo o Gamestani,
e colegas, desenvolver leis que promovam a resiliência nos sistemas sociais e ecológicos. Então, as leis devem ser a favor da resiliência e não contra. Então, mostrei para vocês, quando eu impeço o regime de fogo em ambientes que evoluíram para isso, isso diminui a resiliência do sistema. Não é que vou queimar o negócio todo ano. Não, os ambientes naturais têm os seus regimes de distúrbio. A humanidade, muitas vezes, está ultrapassando esses regimes. Então, quando ultrapassa, isso é altamente degradante, vamos dizer. Mas, quando não ultrapassa, é necessário que esses regimes sejam mantidos. A lei atual poderia ser mais flexível e adaptável às mudanças nas condições ecológicas e sociais, ou seja, se os sistemas estão mudando, a lei teria que acompanhar essa mudança. A própria lei tinha que ser adaptativa. Então ele coloca, criar uma lei para facilitar o gerenciamento adaptativo, o manejo adaptativo, tanto como estrutura para geração e teste das próprias leis, quanto como uma abordagem para gerenciamento de nossos recursos naturais e do nosso patrimônio natural. Não só o manejo adaptativo dos recursos, mas o manejo adaptativo das próprias leis. Bom, leitura complementar, como eu tenho colocado para vocês, nesse nosso livro, o capítulo 4, a gente aborda então essa evolução da teoria da resiliência, ciclo adaptativo, panarquia, gestão adaptativa. Vocês podem, então, ter a leitura básica aqui. Em relação à legislação, isso está muito forte lá fora, né? Então, a legislação já vem discutindo essa ideia da teoria da complexidade, a questão a própria legislação, né, a panarquia, 2005, esse artigo do Minnesota Journal of Law, panarquia e a mudança adaptativa, o próprio professor Hu, a regulação por manejo adaptativo é possível, discutindo isso muito, a panarquia, o manejo adaptativo e a governança, que é outro ponto fundamental. Se nós temos os ciclos adaptativos em diversas escalas, nós deveríamos ter um mecanismo de governança nas diversas escalas. No caso do Brasil, por exemplo, os mecanismos de governança, eles são, no nível municipal, são os conselhos municipais de meio ambiente, que estão muito longe de constituir esse papel de melhoria da governança. Outros artigos, né, questionando essa ideia então da extensionalidade à morte, que discute essa ideia que nós precisamos então de leis adaptativas, capacidade adaptativa para as mudanças climáticas, e por aí afora. Vocês vejam que lá fora essa discussão está muito forte mesmo. Livros para leitura, né? Primeiro ali, a elaboração das leis ambientais, que discute toda essa ideia da lei criada sobre o paradigma do equilíbrio, como isso precisa evoluir, quebrando o impasse, que é toda essa discussão de como sair desse modelo, a resiliência em sistemas socioecológicos e a lei, e o que eu já mostrei também, o fim da sustentabilidade, onde as autoras colocam que esse é um conceito ultrapassado, deveríamos adotar o conceito de resiliência. Se vocês puderem adquirir um deles, eu aconselharia resiliência em sistemas socioecológicos e a lei, porque ele dá um panorama geral de toda a discussão como está. Como isso está vindo para a discussão de serviços ecossistêmicos, discutir serviços ecossistêmicos com base na resiliência, como isso trabalha o alívio da pobreza. Inclusive, esse livro está para download gratuito na plataforma Kindle da Amazon. Quem quiser pode baixar lá gratuitamente. Outra questão que está vindo muito forte, né, que as soluções baseadas em natureza. Então, isso já discute como essas soluções para a resiliência do ecossistema e das sociedades, como isso pode aumentar a resiliência, e por aí afora vai. Bom, e para finalizar, eu queria só comentar com vocês rapidamente o que nós estamos fazendo para colocar essas ideias em prática. Então, não basta só divulgar, nós precisamos de colocar essas ideias em práticas. Uma das questões, eu já comentei na aula passada, nós estamos desenvolvendo a Plataforma Integrada de Apoio à Gestão Ambiental Municipal, PAGAM. É um sistema online que nós vamos ofertar para as prefeituras poderem assinar
que vai ajudar na gestão ambiental do município. Então, ele tem módulos para gestão do conselho, elaboração de diagnóstico socioambiental municipal, elaboração de planos, projetos, gestão da educação ambiental, gestão de planos de educação ambiental das empresas e, futuramente, o módulo de licenciamento ambiental. Nós estamos na fase de desenvolvimento da plataforma, ela ainda não está disponível, mas breve estará disponível. Enquanto ela não está disponível, nós já estamos trabalhando a questão da governança ambiental. Nós mostramos ali que o manejo adaptativo ele exige governança nos diversos níveis, ou seja, nas diversas hierarquias da panarquia, né? Então, nós lançamos recentemente o curso de Conselheiro Municipal de Meio Ambiente, um curso totalmente online, o primeiro no Brasil voltado para a capacitação de conselheiros municipais, com base na ideia de governança, como implantar uma boa governança ambiental. Então, nós ensinamos o conselheiro a colaborar na elaboração, monitoramento e avaliação das políticas ambientais municipais. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Comentem, por favor, vamos aquecer o debate. As outras aulas ainda não tivemos comentários para enriquecer. Vamos ver se enriquecemos esse debate. E eu ainda pretendo fazer mais uma videoaula para demonstrar, apresentar para vocês como essas ideias elas podem de fato ajudar na questão brasileira, apresentar toda a minha experiência em termos de trabalho, são 20 anos de trabalho voltados para melhoria da gestão ambiental pública no Brasil, como que foi essa caminhada e como eu vejo a importância dessas teorias para dar mais um passo, mais um avanço na modernização da gestão ambiental pública brasileira. Então, eu te aguardo no próximo videoaula. Até lá!